meus amigos, minhas amigas, uma boa noite para todos, tarde, né, noite. Vamos então para mais um evangelho, para mais um ensinamento do nosso Senhor Jesus Cristo. Abrindo o livro aqui do José Carlos de Lucas, que se intitula Na Luz da Vitória, eu fiquei surpreso com uma página que caiu aqui, porque eu gosto sempre de abrir ao acaso, porque a gente sabe que o acaso não existe. A lição, o ensinamento que cai para nós outros tem endereço certo. Caiu aqui uma frase de Chico Xavier, que nos diz: tem gente que quer ir para o céu, mas vive fazendo o que o diabo gosta. Palavras de Chico Xavier. Eu achei muito interessante. Muito interessante. Chico, de vez em quando, ele tinha umas tiradas. Olha o que ele fala, vou repetir. Tem gente que quer ir para o céu, mas vive fazendo o que o diabo gosta. Em cima dessas palavras do Chico, vem o José Carlos de Lucas e vai nos dizer o seguinte, 2 pontos. Consta que Chico Xavier costumava narrar a seus amigos pitoresca história de um homem que, ao desencarnar, apesar de ser bastante religioso, foi parar nas regiões espirituais inferiores por conta de seus deslizes morais, ficando assim frustrado quanto ao anseio de ser levado para o céu. Lá, ele ficou por inúmeros anos vagando em regiões de sofrimento, até que um dia, arrependido do mal praticado, ajoelhou-se e rogou a Deus que ele tirasse daquele local e lhe permitisse trabalhar para o bem do próximo, a fim de que pudesse finalmente subir aos céus, que era o que ele mais desejava na vida, ir para o céu. Está vendo o que aconteceu? Aí ele continuou, foi então que um espírito de muita luz surgiu-lhe a visão e lhe disse: se você quer realmente ir para o céu, haja no inferno como se estivesse no céu, e o céu o ajudará. Meu Deus, essa eu achei interessante, viu? Meu Deus, olha o que ele fala. Se você quer realmente ir para o céu, haja no inferno como se estivesse no céu, e o céu te ajudará. Precisa falar mais alguma coisa? Mas eu achei interessante na parte anterior, porque a coisa funciona mais ou menos assim. Todo aquele que, utilizando de seu livre-arbítrio, não quer fazer o bem naquele instante, naquele momento, naquela oportunidade que Deus está lhe concedendo, porque todos nós sabemos que nós temos que aproveitar cada segundo da nossa existência aqui na Terra para, não é? A nossa melhora, para a nossa evolução, não é? Para nos amarmos, não é? E como é que nós devemos provar que nos amamos? Amando o próximo, né? Então o que acontece? Quando a gente, se utilizando do livre-arbítrio, se recusa a fazer isso, fica deixando para depois, e nunca faz o bem, nem para si, nem para o próximo, evidentemente que ele, ao desencarnar, ele vai para um umbral, não tem como escapar disso. Ele vai para um local, se é que podemos chamar de local, mas ele vai para uma colônia onde existem espíritos, não é? Com os mesmos ideais. Vai conviver, ele vai para um determinado grupo, ele vai pertencer a um determinado grupo, e aonde os seus irmãos pensam como ele, agem como ele, porque semelhante atrai semelhante. E esses locais não são bons. É o céu? Não é o céu. Porque o que é o céu e o que é o inferno? Existe algum local circunscrito para esses locais? Não, não existe um local circunscrito para esse fim. Porque o céu, o único local que existe, onde está inserido o céu e o inferno, é em nós mesmos. Muito bem. Aí o que acontece? A pessoa vai para o umbral, que é um local de reflexão, é um local de reflexão.
onde a pessoa será atormentada pela sua própria consciência. Porque nós, quando fazemos algo errado, nós seremos cobrados por um juiz implacável que nos persegue noite e dia. Esse juiz chama-se nossa própria consciência. Se podemos chamar assim de inferno, podemos chamar, por causa da dureza que nós passamos. Mas, no fundo, é um local, é uma situação de reflexão. E todos nós, quando passarmos pelo umbral, quem vai determinar o tempo que nós vamos passar lá pode durar muitos e muitos anos, mas pode durar pouco tempo, pode durar 1 hora. Pode durar 1 hora, vai depender como do quê? Do meu arrependimento. Do meu arrependimento. Nunca se esqueçam disso, pessoal. Isso aí me surgiu aqui agora. A nossa estada, a nossa estada no umbral, ou em algum local assim, semelhante a esse, pode ser abismo, pode ser treva, enfim, vale do suicida, em qualquer um desses locais, quem vai determinar o tempo de duração que a gente vai ficar lá, quem que é? Aí é que está. Quem vai determinar somos nós mesmos. Somos nós mesmos, através, não é, do arrependimento. É o arrependimento que vai determinar o tempo que eu vou ficar nesses locais. Não nos esqueçamos, para ratificar isso, é bom lembrar, que nós não devemos nos esquecer, não é, que, certa ocasião, havia numa cidade, numa comunidade, um delinquente, um ladrão, que perturbava toda a sociedade. Era um pária da sociedade mesmo. Ele era ladrão perigoso, homicida, inclusive, né? Só cometeu o pecado. No minuto para ele ser crucificado, ele se arrependeu. Ele se arrependeu. E não foi para o inferno, não. Não foi para o inferno. Nem foi para o umbral, mas essa ainda. Porque antes de desencarnar, ele já se arrependeu. Foi aquele nosso irmão, se eu não me engano, Gestas, o nome dele, se eu não me engano, era Gestas, que estava ao lado de Jesus. E ele se arrependeu de tudo que ele havia feito. Tanta é verdade, ele se arrependeu a tal ponto que ele falou que quem merecia ser crucificado era ele, não Jesus. E ainda falou: Senhor, quando você chegar lá no céu, lembre-se de mim. Aí Jesus falou: ainda hoje estarás comigo no reino dos céus. Quer dizer, nós, eu e você que está nos ouvindo, será que ao desencarnarmos a gente vai direto para o céu como ele foi? Aí é que está. Nós estamos melhores do que Gestas? Já nos arrependemos de não ter ainda perdoado o nosso irmão? Nós estamos arrependidos realmente dos deslizes que cometemos, das negligências que nós cometemos perante a lei de Deus? Nós vamos nos comparar, Gestas. Tá certo que nós não matamos ninguém, não fizemos o mal que ele fez, mas isso não importa. O que importa não é o que foi feito. Se foi de muita coisa ou pouca coisa, o que importa é o arrependimento. Porque às vezes eu posso estar cometendo leves deslizes, leves pecados, não é? Mas pela força do hábito eu não me arrependo. Eu não me arrependo, então eu estou numa situação pior do que Gestas. Porque Gestas, pelo menos, ele fez um montão de pecado, mas ele, através do sentimento de culpa, ele se arrependeu. E prometeu, através do sentimento de culpa, né, desse arrependimento, que jamais voltaria a incorrer nos mesmos erros. Então ele, em pouco tempo, ele fez a sua transformação moral, a sua reforma íntima, de coração. E a partir daquele instante, nunca mais ele pecou. Nunca mais. Porque ele passou a viver especificamente em função daquele arrependimento, ou seja, de se tornar uma pessoa melhor. Já tem outros que cometem menos pecado, bem menos do que ele, mas que passou a encarnação inteira negligente com as leis de Deus. Nós fazemos jus ao local que ele foi? Não. Quem fez jus foi ele.
Ele se arrependeu integralmente, né? Radicalmente, como Paulo de Tarso. Foi taxativo. A partir de hoje, não. É que nem aquelas pessoas que fumam há muitos anos e ela não para aos poucos, ela para de uma vez. A partir de hoje, nunca mais eu vou fumar, e nunca mais fuma. Entendeu? Aí é que tá. Então, se a pessoa está nas trevas, nos abismos, no Vale dos Suicidas, ou então a pessoa está, enfim, em qualquer local de, assim, de sofrimento, só existe uma forma da pessoa sair dali. É quando ela se arrepende e em seguida ela pede a Deus que a ajude a sair dali. No ato, por mais crime que a pessoa tenha cometido, no ato, ele será retirado dali pelos mensageiros de Jesus que trabalham naqueles locais incessantemente, só na espera de alguém que se arrependa. É assim que funciona na lei de Deus, não é? E foi o que aconteceu com esse caso que o Chico está contando aqui, eu vou repetir. Lá ele ficou por inúmeros anos. Olha só, inúmeros anos. Lá ele ficou, eu vou repetir a história desde o começo. Consta que Chico Xavier costumava narrar a seus amigos pitoresca história de um homem que, ao desencarnar, apesar de ser bastante religioso, hein? Ele era religioso, como nós, né? Deixa eu ver. O homem desencarnou, religioso. Ele foi parar nas regiões espirituais inferiores, por conta de seus deslizes morais, ficando assim frustrado quanto ao anseio de ser levado ao céu. Ele era religioso, ele não matou ninguém, não. O que é um deslize moral? É a pessoa ser escravo, ser ocioso no bem, ser negligente com relação às leis morais, não é? Falar mal, não é? Não levar muito a sério os compromissos. Esses são os deslizes de uma pessoa religiosa. E esse foi o erro que ele cometeu, porque ele era religioso. Então, pelo fato de ser religioso, as diretrizes da religião já nos sugere e propõe que nós temos que ter retidão de caráter. Nos ensina isso. E se ele era muito religioso, ele sabia dos seus deveres e obrigações, mas ele, no que tange a deveres e obrigações, ele deixou a desejar. Só isso, ele não matou ninguém, nem roubou, nem nada. Então, o que acontece? Por esse fato, ele foi direto para regiões inferiores, onde existia muito sofrimento. Muito bem. Lá, chegando nesse local, ele ficou por inúmeros anos vagando em regiões de sofrimento. E é assim que funciona, igual com o André Luiz aconteceu. A pessoa fica vagando para lá e para cá, corre, às vezes corre, e os espíritos atrás dele, acusando ele disso, daquilo, acusando ele disso, daquilo. Esse é um dos tipos de sofrimento que se passa lá. Até que um dia, arrependido, olha aí o sentimento de culpa, tá vendo? Esse é o primeiro sinal. Até que um dia, arrependido do mal que praticado, ajoelhou. Aí sim, ó, primeiro vem o sentimento de culpa. Aí depois vem, não é, o pedido de ajuda. É isso que Deus espera. Ele ajoelhou-se e rogou a Deus que ele tirasse daquele local. Ele permitisse, ó, não é só tirar de lá não, porque ao sair de lá ele poderia continuar fazendo as mesmas coisas. Mas não, ele permitisse trabalhar para o bem do próximo. Por quê? Ele prometeu isso. Porque ele, como religioso, ele sabia que tinha que ter atividade no bem. Sabia que tinha que praticar a bondade, coisa que ele não fez. Ele foi negligente com sua obrigação e os seus deveres concernentes ao trabalho que todos nós temos que ter de forma contínua com os sofredores. Não é eventual, mas de forma contínua. Mas dessa vez ele se arrependeu, ajoelhou e pediu a Deus que lhe desse uma nova oportunidade, tirasse ele de lá, porque a partir daquele instante ele iria fazer a sua transformação moral. Ele ia fazer
enquanto vivesse, ia fazer o que a sua própria religião determinava. Foi isso que esse foi o acordo que ele fez com Deus. Então, ó, que Deus lhe tirasse daquele local e lhe permitisse trabalhar para o bem do próximo, a fim de que pudesse finalmente subir aos céus, que era o que ele mais desejava. Ele queria fazer jus aos céus. Foi então que um espírito de muita luz surgiu-lhe a visão e lhe disse: se você quer realmente ir para o céu, haja no inferno como se estivesse no céu, e o céu te ajudará. Essa parte que eu gostei bastante. Porque olha a coisa interessante, ele primeiro veio o arrependimento, o sentimento de culpa, depois veio o arrependimento, e depois veio a promessa para Deus e para si próprio, que jamais voltaria a incorrer no erro. A partir daquele instante ele ia fazer o bem. E esta situação não o impedia de ele se ressarcir de seus débitos. Porque todos nós temos que colher o que plantamos. E ele ia ter que colher o que plantou. Então não era por aquela razão, por aquele fato dele ter se arrependido, que Deus ia tirar ele de lá, daquele local, e ele não ia pagar nada o que fez. Não, vai ter que pagar o que fez. E então qual foi a lição que Deus deu para ele? Tudo bem, você quer ajudar o próximo? Então você vai ajudar o próximo lá onde você está. Ou no umbral, ou nas trevas, ou no inferno, seja onde for, você vai fazer o bem lá. Quer fazer o bem? Então você vai fazer, de lá você não pode sair. Porque lá foi um local que ele escolheu deliberadamente para ficar. Ele era religioso, então ele sabia mais que qualquer um de nós, que se ele fosse negligente com as leis de Deus, ele ia para lá, e ele foi para lá. Como é que agora ele pode sair de lá? Não pode, porque eles têm débitos. Ele tem débito para ser saudados, dívida para ser saudada. A sua regeneração não tem nada, é uma coisa, e as dívidas é outra. Nunca nos esqueçamos disso. Regeneração é uma situação. Reforma íntima é uma situação, e dívida é outra. Primeiro nós temos que saldar as dívidas, para depois fazer jus a ficar no céu. Por isso que Jesus falou: reconcilia-te primeiro com teu próximo, depois você vem a mim. Que aí você vai fazer jus a ficar ao meu lado, porque aí você virá ficar ao meu lado com pureza de caráter, com o seu perispírito limpo, sem nenhuma nódoa, sem nenhuma mancha, porque você saldou a dívida. Muito bem. A partir desse conselho, o homem arrependido mudou seu comportamento. Olha que maravilhoso. Quando via dois espíritos brigando, tentava reconciliá-los. Quando via alguém ferido, buscava dar-lhe remédio. Olha a transformação moral dele. Quando encontrava alguém nervoso e irritado, procurava agir com calma e paciência. Isso é transformação moral. Coisa que ele não fazia naquela época que ele era religioso. Quando alguém o acusava, buscava sua paz no perdão. Fez-se companhia dos solitários, amigo dos equivocados e irmão dos sofredores. Olha só, tornou-se um homem de bem. Passou a fazer o bem, coisa que ele não fazia naquela época. E foi assim que suas boas ações chegaram ao conhecimento do chefe daquela região do mal. Nossa, que história maravilhosa. Foi assim que suas boas ações chegaram ao conhecimento do chefe daquela região do mal. Meu Deus, o chefe das trevas ficou sabendo que aquele homem estava fazendo bem. Muito bem. Chamado a depor para explicar seu estranho comportamento, o homem agora, renovado, afirmou que essa seria a sua conduta dali por diante, que outra coisa não queria fazer a não ser ajudar o seu próximo. O representante das trevas, com um olhar enigmático, disse-lhe que o inferno não se presta àquilo,
que ele estava perturbado. As leis daquele lugar e que por tal, ou seja, que ele estava perturbando. Vou repetir que eu pulei aqui. O representante das trevas, com um olhar enigmático, disse-lhe que o inferno não se prestava àquilo, que ele estava perturbando as leis daquele lugar e que por tal razão ele seria expulso dali. E foi parar lá no céu. Olha a história que o Chico contava para todo mundo. Aí está uma história que merece nossa reflexão. Não apenas para nos alertar, quanto ao nosso destino depois da morte, mas, sobretudo, para o destino que estamos escolhendo todos os dias. Eu tirei 2 lições para mim, as quais gostaria de dividir com vocês. 2 pontos. Cada um está onde se colocou. Na história contada, o homem não foi para as regiões felizes do mundo espiritual, porque os seus atos aqui na Terra, já na experiência física, em sua grande maioria, acabaram trazendo infelicidade para o próximo. Machucou o coração, traiu sentimentos, viveu exclusivamente para si mesmo, tratando os demais como objetos do seu prazer, apesar de ser bastante dedicado à religião espírita que professava na terra. Recorda as palavras de Jesus já citadas neste livro. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. O irmão da história contada por Chico foi um ouvinte da palavra, não o praticante. Olha só. O conjunto de seus atos o levou a uma região espiritual equivalente ao padrão do seu comportamento. E tal fenômeno ocorre não apenas no momento da desencarnação, mas já aqui em nossa esfera física. Cada um de nós está vivendo uma realidade espiritual diferente, compatível com o nível de energia produzido pelo seu modo de viver. Cada um está onde se colocou com seus atos e pensamentos e palavras. Não estamos na família errada. Não estamos na profissão errada. Não estamos com o corpo físico errado. Não estamos com o salário errado. Não estamos com o filho errado. Não estamos na família errada. Não estamos na cidade errada. Não estamos no país errado. Tudo está certo. Não tem nada errado. Tudo está certo. Mas enfim, vamos lá. Segundo item que ele fala aqui. Mude por dentro. Mude por dentro para mudar por fora. Quando o homem pede a Deus para deixar o inferno, o espírito de luz que o atende não o transfere imediatamente, mas dá a ele a senha capaz de fazer isso. Haja no inferno como se estivesse no céu, e o céu o ajudará. Olha que coisa. Muitas vezes desejamos que a situação exterior mude, para que nós mudemos. E dizemos algo como, se eu tivesse um trabalho melhor, eu seria um excelente empregado. Isso é verdade. Isso é verdade. Tem empregado que ele entra na empresa e já logo quer um aumento de salário. Como é que um patrão pode dar um aumento de salário se a pessoa não mostrou o serviço ainda? A pessoa quer para depois primeiro dar? Não, é dando que se recebe. Primeiro tem que dar para depois receber. Primeiro tem que fazer jus para depois merecer. Se eu tivesse uma família bacana, eu seria mais legal em casa. Tem gente que fala isso. Se eu vivesse no exterior, eu poderia trabalhar até de garçom. O que tem de brasileiro indo para lá? Se eu não fosse doente, eu faria alguma coisa boa para as pessoas. Olha só, a pessoa está sempre exigindo para poder fazer alguma coisa. Se eu fosse rico, eu ajudaria os pobres. Isso todo mundo fala. Essas atitudes apenas nos deixam no inferno, da inércia, do comodismo. Foi o que aconteceu com esse religioso.
Ele não sabia que tinha que cumprir com suas obrigações e deveres, ele não cumpriu. Foi negligente, por isso que ele foi parar nas trevas. Mas lá ele teve que fazer, cumprir com seus deveres e obrigações. Teve que trabalhar no bem lá, para depois merecer o céu. É isso que nós queremos para nós? Vamos deixar para depois? Para pedir perdão para uma pessoa? É isso? Vamos deixar para depois para visitar uma pessoa? Vamos deixar para amanhã, para ligar para alguém, para perguntar se alguém precisa de ajuda? É para depois que nós vamos deixar? Aí fica difícil. Aí Deus vai falar a mesma coisa lá, depois eu mando você para o céu, por enquanto você vai ficar aqui, no inferno, de sua própria consciência. Essas atitudes apenas nos deixam no inferno, na inércia do comodismo. A chave da felicidade é agir positivamente, quando as situações for negativa. É no meio da adversidade que podemos mostrar o nosso valor. E eu vejo o exemplo do Chico Xavier, que teve muitos problemas na sua vida. Ficou órfão aos 5 anos de idade. Teve uma infância com muitas privações. Né? Experimentou inúmeras enfermidades ao longo da existência. Enfrentou preconceito de toda ordem, pois, como médium, foi acusado de louco, de charlatão. Chico Xavier viveu muitos infernos, mas agiu em todos eles como se estivesse no céu. E é verdade. Chico Xavier viveu no inferno como se estivesse no céu, porque ele foi cercado de atribulação. Ele escreveu o livro, saía sangue do seu olho, sentia dores fortíssimas de angina, nunca parou de trabalhar, trabalhou até o último dia. A vida dele foi um verdadeiro inferno. Mas Chico trabalhou. Então, Chico Xavier viveu muitos infernos, mas agiu em todos eles como se estivesse no céu. Nunca revidou uma ofensa, nunca revidou uma ofensa. Não se tornou uma pessoa amarga, vingativa e complexada. Olha só, ele não ficou complexado. Isso aqui eu acho fantástico. Por quê? Porque ele se amava. Ele não se permitia que uma pessoa desequilibrada o desequilibrasse. É isso que nós temos que aprender nos relacionamentos difíceis, pessoal. Nós temos que nos amar. E se nós nos amamos, nós não devemos nos permitir que uma pessoa desequilibrada nos desequilibre. Quando é que nós vamos aprender isso? Se uma pessoa dentro de casa nos ofendeu, vamos calar. E entender que aquela pessoa necessita de piedade, de ajuda, de oração. Se eu me desequilibrar por causa do desequilibrado, eu me tornei igual a ela. E eu não posso me tornar igual a ela, senão vai morrer os dois abraçados. Temos que aprender o exercício da alteridade, da empatia. Chico nunca revidou uma ofensa. Não se tornou uma pessoa amarga, vingativa ou complexada. A todos tinha uma palavra de bondade, um prato de comida, um livro, um cobertor. Era gentil no trato com as pessoas. Dizia que não tinha inimigos. Ninguém saía de sua presença sem a luz do seu coração. Alguns poderão dizer, mas isso é extremamente difícil. Acredito que a dificuldade esteja mais no ato de mudar, de agir, diferentemente do que temos feito, de pararmos, de exigir um céu que não ajudamos a construir. No entanto, se olharmos os resultados positivos que alcançaremos com essa mudança, que nada mais são do que um alinhamento das nossas atitudes com aquilo que Deus espera de cada um de nós. Haveremos de entrar no céu, aqui na terra mesmo. Haveremos de entrar no céu, aqui na terra mesmo. Não podemos esperar para entrar no céu quando desencarnarmos, quando partimos dessa. Não é assim que funciona. Porque o céu não está lá. O céu não está no chão. O céu não está em religião alguma.
Não existe um ponto circunscrito onde se localiza céu e inferno, porque o céu e o inferno está dentro de cada um de nós. E é importante vivermos esse céu aqui mesmo na terra, através da consciência tranquila no dever cumprido. Céu é sinônimo disso. Consciência tranquila no dever cumprido. Quem tem a consciência tranquila no dever cumprido já está vivendo o céu aqui mesmo. Mesmo que esteja na cama de um hospital, entubado. Mas se ela estiver com a consciência tranquila no dever cumprido, ali entubado no hospital com Covid, ela está no céu. Que céu é um estado de espírito. Agora, quando a pessoa não está em paz com sua própria consciência, por mais religiosa que ela seja, por mais fé que tenha, se colocar ela ao lado de Jesus e ao lado de Deus, ela não vai se sentir bem. Ela não vai se sentir bem. Porque inferno é um estado de espírito. E quando nós não estamos bem, pode colocar a gente em qualquer lugar, que aquilo nos incomoda, aquela situação. Para terminar, ele fala, são abençoadas as palavras de Marianne Williamson. Vamos ver o que Marianne Williamson nos fala. Ela diz o seguinte, 2 pontos. À medida que nos concentramos em ser as pessoas que Deus quer que sejamos, uma trilha de luz se abre diante de nós para aliviar o nosso caminho. As circunstâncias começam a se harmonizar à medida que encontramos mais harmonia dentro de nós. Podemos dizer, 2 pontos, quando uma situação está no fluxo, quando não estamos mais remando contra a maré, quando há menos tensão envolvida em fazer alguma coisa acontecer, o esforço para nos alinhar com o sagrado e bom é nosso maior poder para afetar situações externas. Quando esse esforço passa a ser o centro de nossa vida, as portas do céu começam a abrir para nós. Para finalizar, ele fala aqui, cada um de nós está vivendo uma realidade espiritual diferente, compatível com o nível de energia produzido pelo seu modo de viver. A chave da felicidade é agir positivamente quando a situação for negativa. É no meio da adversidade que podemos mostrar o nosso valor. Fica aí uma lição maravilhosa que eu abri aqui ao acaso, não sabia que tinha essa lição tão maravilhosa que eu gostei muito. Gostei muito dessa história que o Chico contou, do cidadão que era religioso, inclusive da doutrina espírita, mas ele não vivenciou o que a doutrina explicou para ele. Então fica aí para a nossa reflexão, para que todos nós, enquanto estivermos aqui na Terra, nós cumpramos com o nosso dever e obrigação, no que concerne a fazer o bem a nós outros. Uma boa noite para todos, que Jesus nos abençoe.